Na imensidão fria do espaço, alguns nomes carregam mais peso do que planetas inteiros, e nenhum era tão temido quanto Elias Cael. Entre as estrelas, seu nome era sussurrado por mercadores, mencionado com cautela por generais e usado até por mães alienígenas para assustar seus filhos. Se você não se comportar, Elias Cael vai te encontrar. Comandante da frota Argus, Elias não era apenas um soldado. Era um estrategista lendário, um homem capaz de virar batalhas impossíveis com decisões que ninguém ousaria tomar. Seus inimigos diziam que ele tinha gelo no sangue. Seus aliados diziam que ele tinha ferro na alma, mas para Elias, a guerra não era apenas uma profissão, era pessoal. Anos antes, na Primeira Guerra Estelar, ele havia visto sua família morrer quando uma frota alienígena bombardeou seu planeta natal. Não houve misericórdia, nem sobreviventes. Naquele dia, Elias prometeu que faria a galáxia lembrar que tocar nos humanos era cometer o maior erro possível. Desde então, ele venceu campanha após campanha. Não importava o tamanho da frota inimiga, a superioridade tecnológica ou a desvantagem numérica. Menos se Elias Cael estava no comando. A vitória humana era quase garantida. Não porque os humanos eram mais fortes ou tinham melhores armas, mas porque ninguém conseguia prever o que um humano faria em combate. Ele não seguia padrões, não repetia estratégias, e não recuava. Dizem que na escuridão do espaço, você não ouve sons. Mas antes de uma batalha começar, alguns juram ouvir algo, quase como um eco distante, o rugido da Argus, se aproximando. E para os que ouviam, já era tarde demais. Por séculos, a galáxia viveu em um frágil equilíbrio. Guerras locais estouravam entre impérios rivais, mas nunca duravam tempo suficiente para mudar o curso da história. E no meio desse caos controlado, havia um consenso silencioso. Não provocar a humanidade. Os humanos não eram o povo mais numeroso, nem tinham a tecnologia mais avançada, mas possuíam algo que nenhuma outra raça entendia, menos a capacidade de improvisar sob pressão e transformar derrotas iminentes em vitórias brutais. Elias Cael era a prova viva disso. Suas vitórias, cada vez mais ousadas, começaram a quebrar o equilíbrio político da galáxia. Cidades inteiras eram libertadas ou conquistadas por suas mãos. Rotas comerciais eram reescritas. Governos inteiros caíam em questão de dias. Então, aconteceu o impensável. As maiores raças, que antes se odiavam menos, assinaram um pacto, uma aliança sem precedentes. Chamaram-na de Coalizão Estelar. O juramento era simples: unir todas as frotas, todos os arsenais e todas as inteligências militares para um único objetivo: eliminar os humanos de uma vez por todas. Os primeiros relatórios que chegaram à frota Argus falavam de números absurdos: dezenas de milhares de naves, armas proibidas há gerações, exércitos formados por espécies que jamais lutaram lado a lado. Quando recebeu a notícia, Elias ficou em silêncio por alguns segundos. Depois um sorriso cortou seu rosto. Então eles finalmente decidiram parar de se esconder. Para ele, aquilo não era o prenúncio de uma derrota. Era um convite. O maior desafio que um comandante humano poderia enfrentar. E, no fundo, Elias sabia que a coalizão não tinha ideia da tempestade que estava prestes a liberar sobre si mesma. O sistema Veira era um território neutro, até aquele dia, rico em rotas comerciais e campos de asteroides cheios de minerais raros. Ele era a porta de entrada para o núcleo galáctico, e o ponto ideal para a coalizão iniciar seu ataque. Quando as primeiras naves inimigas cruzaram o limite do sistema, o espaço se iluminou com sinais de salto hiperespacial. Não eram dezenas, não eram centenas. Eram mil HARS. As torres de observação da Argus transmitiam os números, mas Elias Cael nem piscava. Enquanto seus oficiais analisavam formações e calculavam probabilidades, ele apenas observava o padrão de movimento do inimigo. E, de repente, ele riu. Eles acham que números vencem guerras? Que erro infantil! A frota humana era pequena, mas organizada. Elias sabia que vencer de frente seria suicídio, mas também sabia que a coalizão esperava que ele jogasse seguro, recuando para reforços. Ele faria o oposto. A Argus avançou em linha reta, quebrando qualquer formação defensiva lógica. Ao mesmo tempo, fragatas camufladas surgiram dos campos de asteroides, cortando as rotas de escape e forçando a coalizão a lutar onde Elias queria. Os primeiros minutos foram um massacre. Naves inimigas explodiam em silêncio, transformando-se em destroços incandescentes. E quando a coalizão tentou reagir, Elias ativou a segunda fase do plano: liberar drones explosivos escondidos entre destroços antigos, criando armadilhas.
que destruíam frotas inteiras de uma só vez, em menos de 6 horas. O que deveria ser uma vitória esmagadora da coalizão, se transformou em uma derrota humilhante. O espaço em torno de Veira estava coberto por cascos partidos e sinais de socorro. Para Elias Cael, aquela não foi apenas uma batalha vencida. Foi uma mensagem clara: podem trazer a galáxia inteira contra nós. Ainda assim, não será suficiente. A batalha de Veira havia terminado. A coalizão recuou, deixando atrás de si um rastro de destroços e sinais de socorro. Na ponte de comando da Argus, a tripulação comemorava, mas Elias Cael permanecia em silêncio, olhando para o vazio estrelado, como se buscasse algo. Foi então que o oficial de comunicações se aproximou. Senhor, encontramos algo nas transmissões inimigas. Elias ergueu uma sobrancelha. O oficial explicou que, durante o caos da batalha, conseguiram interceptar uma série de pacotes de dados criptografados. Levou horas para quebrar o C, mas o que encontraram não tinha nada a ver com táticas militares ou pedidos de reforço. Era uma única palavra, repetida várias vezes em diferentes idiomas. Despertar, o que significa? Perguntou Elias. O oficial hesitou. Não sabemos ao certo, mas as mensagens falam de um artefato de origem humana, algo que a coalizão teme acima de tudo. Elias estreitou os olhos. Origem humana, onde? As coordenadas eram vagas, mas apontavam para um setor esquecido da galáxia, longe das rotas principais. Um território que nenhuma frota visitava há séculos. Se fosse verdade, significava que a guerra não era apenas para derrotar os humanos. A coalizão estava tentando impedir que algo criado por humanos no passado fosse encontrado e ativado. Elias respirou fundo. Aquele não era mais apenas um conflito por sobrevivência. Era uma corrida, e ele não tinha a menor intenção de perder. Preparem a frota. Vamos atrás disso. Antes que eles cheguem primeiro. A jornada até o setor indicado levou dias de saltos calculados, passando por regiões inexploradas e abandonadas. Quanto mais avançavam, mais o espaço ao redor parecia morto. Nenhuma nave, nenhum sinal de vida, apenas silêncio. No núcleo daquele setor, encontraram um planeta frio, coberto por mares congelados e montanhas negras como carvão. As coordenadas os levaram até uma cratera imensa, onde torres quebradas e estruturas metálicas emergiam do gelo como ossos antigos. A Argus enviou sondas, mas o sinal delas foi cortado quase imediatamente. Era como se o planeta rejeitasse qualquer tentativa de escaneamento. Elias decidiu que iria pessoalmente. Acompanhado de um pequeno grupo de elite, ele entrou nas ruínas. As paredes internas estavam cobertas de símbolos humanos arcaicos, gravados em ligas metálicas desconhecidas. E no centro da sala principal, eles encontraram. O despertar não era uma arma convencional. Era uma estrutura colossal, como um núcleo de energia envolto em camadas de blindagem viva, pulsando de forma lenta e constante. Os sensores da equipe indicavam que aquilo era uma inteligência de guerra autônoma, um construto criado para planejar e exterminar qualquer ameaça à humanidade sem hesitação. As inscrições nas paredes contavam a história, milhares de anos antes. Quando os humanos ainda estavam longe de se espalhar pela galáxia, eles haviam construído o despertar como sua última linha de defesa. Mas ao perceberem o poder, que ele tinha menos um poder capaz de destruir civilizações inteiras em dias, decidiram enterrá-lo e jurar que nunca mais seria usado. Agora, Elias entendia por que a coalizão havia se unido. Eles não temiam apenas eles temiam o que os humanos eram capazes de criar, e o que estavam prestes a libertar novamente. E naquele momento, olhando para o núcleo pulsante, Elias Cael tomou sua decisão. Ele iria ativar o despertar. O núcleo do despertar pulsava com um ritmo lento, quase como um coração adormecido. Mas Elias sabia que, uma vez desperto, aquele coração poderia bater mais forte do que qualquer exército da galáxia. A equipe técnica da Argus calculou. Seriam necessárias 6 horas para religar todos os sistemas e remover as travas de segurança, que mantinham a inteligência em estado de hibernação. 6 horas. E a coalizão já estava a caminho. Os sensores da órbita começaram a registrar distorções no espaço. Assinaturas de salto. Muitas. Eles estão chegando menos, avisou o oficial de comunicações. Elias não perdeu tempo. Dividam a frota. Metade protege o perímetro. Metade se prepara para interceptar qualquer nave que tente pousar. No solo, as coisas ficaram ainda mais intensas. Drones inimigos surgiram sobre as ruínas, disparando contra os engenheiros. Elias e sua equipe de elite abriram fogo,
usando a própria estrutura do despertar como cobertura. Cada minuto parecia uma eternidade, pelo comunicador. A voz tensa do chefe de engenharia soou. 30 minutos para ativação total. O céu acima dele se iluminou com o início da batalha orbital. Explosões refletiam no gelo, transformando a noite congelada em um inferno intermitente de luz e sombra. Elias sabia que, se a coalizão conseguisse romper as defesas, tudo estaria perdido. Foi então que uma transmissão inimiga invadiu o canal aberto. Kael, desligue isso agora, e nós permitiremos que a humanidade viva em paz. Ele não respondeu. Sabia que não havia paz possível para um povo como o seu. O contador de ativação marcava 5 minutos. 5 minutos para decidir não apenas o destino da guerra, mas talvez o destino de toda a galáxia. O contador chegou a 0. O núcleo do despertar brilhou em um vermelho profundo, como se abrisse os olhos depois de um sono milenar. Um som grave percorreu toda a estrutura, vibrando sob os pés de Elias e ecoando pelas paredes metálicas. A temperatura caiu, o ar pareceu mais pesado, e então, uma voz, não vinda de alto-falantes ou comunicadores, mas de dentro da própria mente de todos que estavam ali, e humano identificado, Elias Kael, autorização concedida, protocolo de go. Final iniciado do lado do fora, a mudança foi imediata. Estruturas gigantes emergiram do solo, como braços colossais de titãs metálicos. Cúpulas se abriram, revelando armas de proporções absurdas, capazes de atingir alvos em órbita com precisão cirúrgica. No espaço, a frota da coalizão foi pega de surpresa. Feixes de energia cortaram o vazio, destruindo naves capitais em um único disparo. Formações inteiras se dissolveram em minutos na superfície. Elias assistia em silêncio, com o rosto iluminado pelo brilho vermelho da ativação. Sabia que tinha acabado de soltar algo que ninguém poderia controlar, mas também sabia que naquele momento, a humanidade havia garantido sua sobrevivência, por qualquer preço. A voz da arma soou novamente, fria e calculista. Identificar alvos primários para a eliminação completa. Elias não hesitou. Todos os que ousarem levantar uma arma contra nós, o despertar obedeceu. E a galáxia começava a entender o verdadeiro significado de temer os humanos. A batalha durou horas, mas para quem assistia, parecia um massacre. A coalizão, que reunia as maiores potências da galáxia, foi despedaçada. Naves que antes eram símbolos de poder agora flutuavam como carcaças frias no silêncio do espaço. Quando o último disparo ecoou e a poeira cósmica começou a assentar, Elias Kael ordenou silêncio total na frota. Não havia comemoração, não havia alívio, apenas a certeza de que o universo jamais seria o mesmo. Ele abriu um canal de transmissão para todas as frequências conhecidas. A mensagem foi simples, curta, e atravessou sistemas inteiros como um golpe de faca. Vocês queriam temer os humanos agora. Aprenderão o motivo. Humanos não recuam. Nunca. As últimas palavras ecoaram pelo espaço, acompanhadas pela imagem da frota Argus avançando com o despertar ao seu lado, um farol vermelho, no vazio infinito, prometendo destruição para qualquer um que ousasse desafiar a Terra novamente. E, pela primeira vez em séculos, a galáxia se calou.